Fala pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula, para mais um vídeo aqui no nosso canal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o delegado Felipe Martins. Estou aqui para nós compartilharmos dicas de concurso, muito na área penal, processual penal e legislação extravagante, tudo bem? E como diz o título do nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre funcionalismo da investigação criminal e falar um pouco também, rapidamente, sobre o inquérito policial. Lembrando que o inquérito policial é um instrumento dos mais utilizados e um dos mais importantes na investigação criminal, porém não é o único, tá, pessoal? Mas antes de mais nada, meu amigo e minha amiga, eu tenho observado, graças a Deus e a você, visualizações, tem deixado like, mas tem muita gente que entra e não se inscreve no canal. Inscreva no nosso canal, não paga nada, pessoal. É gratuito. Dá o like, deixa a sua curtida, compartilhe com seus amigos, ative o sininho, né? O lembrete das notificações. A gente está sempre aqui tratando de temas, trazendo jurisprudência, doutrina, falando um pouco da carreira, né? Então vamos ao que interessa. Eu vou me socorrer, inclusive, do livro publicado pelo professor Francisco Sanini, delegado de polícia de São Paulo, um grande doutrinador, um grande delegado de polícia, e ele fala sobre funcionalismo da investigação criminal no seu livro da editora Mizuno, Delegado de Polícia e o Direito Criminal. Quem de repente tem interesse, editora Mizuno, Delegado de Polícia e o Direito Criminal, Francisco Sanini, tá? Uma ótima pedida. E também, em certa ocasião, me recordo, assistindo aqui, meu amigo, né, grande professor e delegado do Paraná, Tiago Dantas, convidou o professor Sanini. Ele já fala muito sobre isso, sobre a questão da investigação criminal, das funções. Então, o professor Francisco Sanini, ele aborda de maneira significativa e quebrando paradigmas e rompendo, talvez, com doutrinas mais, vamos dizer assim, tradicionais. Vamos lá, tá? Sabemos que o inquérito policial, ele tem previsão legal no Código de Processo Penal, começa lá do artigo 4º até o 23, tá? Sabendo que, lógico, nós temos outros instrumentos de investigação utilizados pela Polícia Civil Federal, como o termo circunstanciado, que é um procedimento mais simplificado, que é lavrado em infrações de menor potencial ofensivo, com pena máxima não superior a 2 anos. Temos o próprio inquérito policial. Sabemos que hoje em dia o Ministério Público, por decisão do Supremo, pode investigar e o faz através de um PIC, procedimento de investigação criminal. Sabemos que uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, se houver um fato determinado, né, ele pode iniciar uma investigação. Geralmente no espectro político e evidente que das suas conclusões, tendo indícios de crime, ele encaminha o Ministério Público para, se assim entender, promover uma ação penal. Mas vamos falar aqui um pouco, né? Temos o inquérito policial, um instrumento muito importante, criado em 1871 e vem sendo aprimorado, e é o principal instrumento de investigação, tá? Utilizado pelas polícias civil e federal, que tem a atribuição de investigar. Evidente, crimes militares tem uma exceção, mas vamos falar aqui do cotidiano, do dia a dia, tá, pessoal? O que quer dizer o funcionalismo? Vamos lá. Vamos lembrar o seguinte, é construído todo o ordenamento jurídico, correto? E acaba-se, por questões didáticas, a uma separação, né, dos ramos do direito para facilitar o estudo, para catalogar, para codificar. E nesse sentido nós temos o Código Penal, o Código de Processo Penal, as leis penais extravagantes, todo o arcabouço voltado ao direito penal, ok? Então, a partir desse ponto, quando alguém pratica um ato contrário ao direito e que ele está ali previsto no direito penal, nasce para o Estado um poder-dever de punir, certo? Temos aqui, no nosso ordenamento, no nosso legislação e na nossa atuação, uma divisão de funções
Polícia Militar, que faz o policiamento preventivo, ostensivo, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Penal. Então nós temos essa divisão. Mas o que primordialmente faz a Polícia Civil e a Polícia Federal? Apurar infrações penais, exceto as militares, trazendo à luz, né, esclarecendo e reconstruindo um fato pretérito. Ora, vamos lá. Como eu acabei de falar aqui, a partir do momento em que ocorre uma transgressão à norma, nasce para o Estado esse poder-dever de aplicar uma sanção. Mas, para nós chegarmos nesse caminho, no caminho percorrido até essa verificação e até essa aplicação de sanção, cumprimento da pena, persecução penal, você tem uma fase preliminar que é justamente de apuração do fato. Perceba, vamos supor que ocorreu um crime de homicídio. Normalmente, né, temos um cadáver, um corpo, nós temos imediatamente isolamento do local, chamar a perícia, a autoridade policial vai ao local, é feito um exame ao redor, em volta e de perinecroscopia. O cadáver depois é encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame de necrópsia. Já se vai no local buscando câmeras de monitoramento, testemunhas, objetos, por exemplo, o instrumento utilizado no crime. Vamos se buscar depois, se houver uma suspeita, uma quebra de sigilo, interceptação telefônica, dados telemáticos, enfim. São várias as medidas que precisam ser adotadas para esclarecer esse fato que eu deixei aqui para você, um exemplo do homicídio. E tem tantos outros para deixar. Mas a partir daí, dessa necessidade de se apurar, por muito tempo se divulgou que o inquérito policial, que a investigação criminal, ela era unidirecional, que ela tinha um único fim. Qual seria? De reunir, né, indícios de materialidade e autoria da infração penal para que esse material pudesse ser entregue ao titular da ação penal pública, que é o Ministério Público, em alguns casos na ação de ação privada, ao ofendido. Então, por muito tempo se lecionou, se propagou que a investigação serviria para um único fim, uma única direção, que era apenas de suporte à acusação. Pois bem, essa seria sim uma das funções, e aí entra o brilhante trabalho do professor Francisco Sanini. Uma das funções é essa função preparatória. Lógico, a investigação, na verdade, fazendo uma leitura constitucional, uma filtragem constitucional, na verdade, a investigação criminal ela deve ser feita de maneira imparcial, respeitando garantias e direitos fundamentais. Então, quando você faz esse trabalho, que é desenvolvido pela Polícia Judiciária, pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, você está tentando reconstruir um fato passado, trazendo à luz e tentando reconstruí-lo com a maior fidelidade possível e, a partir de então, chegar a uma conclusão, ok? Essa função preparatória realmente reunir elementos de informação, elementos de prova que propicia ao órgão acusador essa propositura de uma ação penal por uma futura condenação e uma punição. Ok, primeira função do inquérito policial, pessoal. Mas veja bem, vamos pensar aqui um pouquinho. Será que o inquérito policial, será que a investigação levada a efeito pela Polícia Civil ou Polícia Federal serve apenas para preparar? Será? Eu digo para você que a própria exposição de motivos do CPP, já lá na década de 40, já dizia que não. O inquérito policial tem uma outra função importantíssima, que é a função preservadora. O que é isso, Felipe? Sabe o que é isso? Quando você começa a apurar um fato, normalmente você procura verificar se aquele fato aconteceu, se houve daquela forma, se esse fato configura crime ou contravenção penal e quem é o seu autor. Pois bem, nessa segunda função, a função preservadora, observem que o inquérito policial, que a investigação criminal, ela também serve como um filtro, como uma forma de evitar que
que o inocente seja acusado injustamente, que ele vire réu e que seja condenado, que ele passe ao estigma de réu, que ele possa ter todo o estigma, a pecha, a dor de cabeça, a ansiedade, as dores de alguém que é inocente e está sendo levado para o banco dos réus. Para isso também serve a investigação criminal, essa função preservadora. Já na disposição dos motivos, né, a exposição de motivo do CPP já fala isso. Então, o inquérito policial também serve como função preservadora. Ora, a Polícia Civil ela não é apêndice do MP, ela não é apêndice da defesa. A polícia atua judiciária de maneira imparcial, buscando reconstruir esse fato e entregar, através do inquérito policial ou outro procedimento utilizado para a investigação, entregar um resultado. Seja ele que possa possibilitar a propositura de uma ação penal, ou também esclarecer e evitar que um inocente pague, que o inocente seja acusado injustamente. Segunda função, percebam, olha a importância que é. Por isso que o delegado de polícia, numa visão moderna, a polícia civil, seus agentes, eles não estão compromissados a prender a qualquer custo, a fazer de qualquer jeito, não. A investigação criminal é uma verdadeira ciência. Carece e depende de investimentos, depende de uma releitura, depende de um senso crítico, de se criticar, de pessoas virem aqui e esposar, escrever a respeito. E o inquérito policial é uma das ferramentas mais utilizadas, mais de 95% das ações penais deflagradas, apesar do Ministério Público, né, quando atua no processo penal como órgão acusador, ele poder promover a ação penal sem depender do inquérito policial, mais de 95% das ocasiões é com base no inquérito policial que se inicia a deflagração de uma ação penal. E é por meio também do inquérito policial que se evita juízos precipitados e que o inocente seja acusado injustamente. Então são essas duas funções, mas tem mais. O professor Francisco Sanini fala numa terceira. Olha que interessante, função simbólica. Claro que quando alguém pratica um crime, e hoje com as mídias sociais, com a divulgação, cria um abalo naquela sociedade, cria um desconforto. E quando você instaura uma investigação, e essa investigação é técnica, é eficiente, é imparcial e mostra um resultado, você mostra para as pessoas de bem que o Estado não está inerte e está agindo. Mostra também para aqueles que andam à margem da lei que, se praticarem um ilícito, serão responsabilizados na medida da sua culpabilidade. E cria um combate à sensação de impunidade, à sensação de que nada vai acontecer e um estímulo a novas condutas desviadas do direito. Então, essa também é uma das funções da investigação criminal, função simbólica. Outro ponto interessante é com aprimoramento, com a investigação técnica, busca-se também desvelar, revelar fato oculto. Uma investigação de qualidade, ela faz com que revele situações, fatos que estão ocultos, estimula até mesmo a diminuição das chamadas cifras negras, a ausência de comunicação dos ilícitos penais ao Estado para apurar. Então, isso é muito importante. Essa quarta função, vamos lá, função preparatória, função reparadora, função de simbólica, descoberta do fato oculto. Olha aqui, 4 funções. E a quinta função, para a gente encerrar aqui, a quinta função é a função reparadora, reparatória. Perceba, por muitos anos também se preocupava muito, e é importante. Identificou o autor de um roubo, foi lá, fez a prisão, conseguiu uma condenação, ok, poxa, o inquérito foi bem trabalhado, o Ministério Público ofereceu uma denúncia diante do que foi amealhado e produzido também sob o contraditório e ampla defesa, sob o crivo judicial, houve uma condenação, ok. Mas e aquele patrimônio da vítima que foi alcançado, o prejuízo causado, aqueles recursos desviados em crimes do colarinho branco, que foi deixado de usar em políticas públicas? Será que também
numa investigação de qualidade, não tem a função também de tentar trazer de volta o status quo anterior, reparar, mitigar o prejuízo que a vítima sofreu, tendo o seu bem, a sua pessoa humilde que tem uma bicicleta para se locomover para o seu local de trabalho, para ir para a escola, para se deslocar, para poder ir na cidade, mora na área rural. Será que quanto vale aquela bicicleta? Qual o valor que tem para a pessoa? É o mesmo que muitas vezes um rico que tem um carro que está no seguro ou até mais. Então, o inquérito, a investigação bem feita, também tem a função reparadora. E hoje, graças a Deus, a Polícia Civil, a Polícia Federal tem investido, ainda necessitamos de muitos investimentos ainda. Muito tem sido feito, mas ainda há muito a fazer. Mas nesse contexto também já se tem um olho, abriu-se os olhos, vamos dizer assim, até uma linguagem bíblica, caiu as escamas dos olhos para que a investigação criminal serve também. Tem que ter esse olhar para a vítima, esse olhar de reparação do dano causado, né, para mitigar os efeitos da prática do ilícito penal. Então, olha quanta coisa nós falamos aqui, pessoal. Olha quantas situações nós tratamos numa investigação criminal. Como eu falei, a investigação criminal tem técnica, tem ciência, e é isso que nós fazemos todos os dias. Agora, você também que é concurseiro, está assistindo aqui o nosso vídeo, a Polícia Civil trabalha para isso. Nós recebemos da pessoa mais humilde a que tem maior possibilidade de recursos. E nós, ao recebermos essa comunicação, um estelionato, uma ameaça, uma injúria, uma apropriação indébita, um roubo, um furto, um crime de tráfico de drogas, organização criminosa, seja qual for o ilícito penal, a Polícia Civil, a Polícia Federal, ela está aqui para trabalhar, para reconstruir esse fato, para buscar, se for o caso, a função preparatória para uma futura ação penal, se for o caso, uma função preservadora como filtro, para evitar que o inocente seja acusado injustamente. Nesse sentido, função simbólica para mostrar o trabalho e persuadir também, por que não, aqueles que andam à margem da lei não tentar ou não querer reproduzir esses comportamentos humanos indesejados. Outra função também é a função de descobrir fatos que estavam ocultos e que causam todo prejuízo à coletividade. E, por fim, reparar, tentar retomar o status quo na medida do possível, tendo um olhar mais atencioso à vítima. Olha quanto se leva na investigação criminal. E olha, pessoal, sem a investigação preliminar, como eu falei, nada obsta dos documentos que forem produzidos, o Ministério Público, o ofendido, possa promover a ação penal sem problema nenhum, mas na maioria dos casos se socorre do aparato estatal, da polícia judiciária, para produzir esses elementos. Então, olha como é importante, tá? Como é importante a investigação criminal, o inquérito policial, que tantas vezes é achincalhado, é obsoleto, é ultrapassado. Pessoal, todo local, em todo o ordenamento jurídico fora do país, nós temos sempre uma fase de investigação preliminar. O nome que se dá aqui, normalmente, temos o termo circunstanciado, temos o inquérito policial, mas o nome dado aqui ao caderno investigatório é inquérito policial. De uma maneira ou de outra, vai existir um procedimento prévio à ação, ao oferecimento da ação penal, para esclarecer o fato, para amealhar elementos de informação e de prova. E eu quero encerrar com vocês com alguns entendimentos do STJ sobre inquérito policial. Por exemplo, muito se fala, eventuais vícios na lavratura do auto de prisão em flagrante e do inquérito policial não tem um condão de gerar um vício insanável que possa obstar a ação penal. Mas espera aí, pessoal, não é bem assim. Vou dar um exemplo. Elementos informativos, por exemplo, declarações da vítima, depoimento de testemunhas, passam pelo crivo do contraditório, da ampla defesa. Nós temos a estrutura dialética do processo penal e vai ser reproduzida aquele ato. Mas um exame de corpo de delito, uma interceptação telefônica, que vai se submeter a um contraditório diferido, porque vai ser feita a interceptação, vão ser gravados os diálogos, vai se produzir um relatório. E se houver algum vício, será que eu vou poder aproveitar? Será que esse vício ocorrido no inquérito,
uma interceptação telefônica ilegal, um acesso a uma quebra de sigilo telemático ilegal, será que não vai ter o condão de anular todos os demais atos que são dela decorrentes? Então preste atenção nisso. Olha a importância. Olha como é importante o inquérito policial. Outra coisa, o STJ já tem entendimentos. Por exemplo, você não pode iniciar, por exemplo, uma ação penal, instaurar um inquérito, se com base única e exclusivamente numa denúncia anônima. Você precisa realizar outras diligências que venham eventualmente a confirmar a veracidade dessa informação para instaurar um inquérito e prosseguir na investigação, encerrá-la, concluí-la, gerar um relatório final, depois, assim, se assim o for, uma denúncia, um recebimento da denúncia, a audiência de instrução e julgamento, uma condenação, trânsito em julgado, execução da pena e a sua extinção. Perfeito? Então, olha como é importante. Outro entendimento também, já proferido pelo STJ, razoável duração do inquérito policial. Já entendeu a sexta turma que o inquérito policial, apesar de, quando a pessoa está solta, ter um prazo impróprio, ele tem também que se prestar e se submeter a um princípio constitucional da razoável duração do processo. Houve o trancamento do inquérito policial pelo tempo mais alongado que estava em curso sem o seu fim, cerca de 9 anos essa decisão. Então, olha que interessante no inquérito policial, né? Outra coisa que eu quero deixar aqui, inquérito arquivado por reconhecimento da legítima defesa. Quando houve o arquivamento com substância na legítima defesa, faz-se coisa julgada material, não podendo ser rediscutida a coisa. Olha que interessante, pessoal. Isso são alguns dos posicionamentos acerca do inquérito policial. Então, estou mostrando aqui para vocês a importância desse instrumento, dessa ferramenta. E já temos muitos autores escrevendo a respeito. Professor Henrique Hoffmann já escreveu. Meu amigo aqui, delegado Tiago Dantas, outro dia, como eu falei, chamou o Dr. Francisco Sanini aqui, na live dele lá no Instagram, falando sobre o tema. O livro aqui, ó, eu recomendo muito, tá? Dr. Francisco Sanini também. Então, eu queria deixar aqui você também, que está no concurso, da importância, da funcionalidade, você também que já é profissional da área policial, ou já é delegado de polícia, para que você saiba a importância e dê valor a esse instrumento. E o que cabe a cada um de nós, não só a mim, todos nós, eu como delegado de polícia, é pegar e trabalhar da melhor maneira possível, de forma técnica, de forma imparcial, se esmerando para produzir um melhor resultado possível daquela investigação. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado. Eu vou encerrar por aqui. Por favor, dê o seu like, assine, ative o sininho das notificações. Para seguir o canal não paga nada, pessoal. Tem vários e vários vídeos que eu já deixei aqui, vídeos gratuitos para você poder assistir. Siga aqui o nosso canal, se inscreva, compartilhe aí, faça chegar nos seus amigos e amigas e deixe seu comentário aqui que eu vou ter o maior prazer de ler, de responder, entendeu? Pode aí, se você quiser deixar algum tema para nós falarmos num próximo vídeo, tá bom, pessoal? Então, obrigado aí pela atenção, um forte abraço!